Olá pessoal, bem-vindos ao canal dos Rock Tonight, eu sou a Laura Macedo. Bem-vindos também à segunda parte deste vídeo que decidimos fazer sobre será que é possível fazer uma produção áudio e vídeo apenas com recurso ao nosso telemóvel e iPad. Fiquem aí e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Pois é, decidimos fazer esta pequena loucura. Para nós é uma pequena loucura, tendo em conta o tempo reduzido que temos, não é? Decidimos fazer esta loucura de produzir o próximo vídeo apenas recorrendo a um telemóvel e a um iPad. O telemóvel será o iPhone 8, ok? Vamos filmar, vamos captar as imagens do cover com o iPhone 8 e eu vou editar o vídeo a partir do iPad. E para que serve afinal esta demonstração? Serve para que nós consigamos mostrar que é possível fazer qualquer coisa com os recursos que temos em casa, sem gastar muito dinheiro, ok? É claro que há coisas que são básicas e que são mesmo necessárias, mas isto serve para vos mostrar que com pouco dinheiro, com o mínimo de dinheiro possível, conseguimos fazer alguma coisa e meter vídeos no YouTube. Basta querermos e termos alguma dedicação e termos algum trabalho, não é? Que essa é a parte mais chata, é manter o ritmo de trabalho. Hoje em dia, com o iPhone ou com o telemóvel, no nosso caso é um iPhone, mas há muitos telemóveis, alguns até mais baratos, com câmaras muito boas, portanto basta saber escolher, ou com um tablet conseguimos ter logo uma qualidade de imagem bastante aceitável. Para além disso, há alguns programas que são gratuitos. Eu confesso que tive alguma dificuldade em encontrar programas gratuitos de edição de vídeo para o Android. No iPhone eu vou usar o iMovie. Eu até poderia ter escolhido outro programa, mas como o iMovie é aquele programa mais básico, eu quero mostrar que é possível fazer um vídeo como aqueles que nós temos feito, só com recurso ao iMovie. Entretanto, também podia ter escolhido, há um programa muito bom que é o Videolip, que também dá para a Apple, e tem muitos recursos, e tem mais filtros, tem mais coisas por onde escolher. No entanto, achei que deveria ser o iMovie que eu iria utilizar. Na minha pesquisa, tentei encontrar um programa que, uma app, neste caso, não é um programa, não é uma app, que desse tanto para iPhone como para Android. E acreditem que foi um bocadinho difícil. Na realidade, gratuito, um bocadinho impossível. Encontrei, por exemplo, a app InShot, que provavelmente já devem ter ouvido falar, e que é muito usada, e que dá para exportar sem marca d'água. Isto é que é importante, não é? Porque eu encontrei alguns gratuitos, mas sempre com a marca d'água, e não é muito fixe nós fazermos um vídeo para o YouTube com uma marca d'água de uma app. No entanto, pelo menos eu não descobri essa funcionalidade, não dá para fazer várias camadas de vídeo. Ou seja, nós que, imaginem, eu gravo os meus planos, o Marcelo grava os planos dele, e eu tenho de sincronizar e depois ir trocando de planos, não é? É muito mais difícil fazê-lo apenas com uma camada de vídeo. Agora, se eu tiver duas camadas, tenho o plano do Marcelo e tenho o meu plano, logo sincronizadas, basta corta, cola, muito mais rápido. Depois encontrei também outras apps que são pagas, mas há uma app que me pareceu muito boa e que tanto dá para iPhone como para Android, que é o KineMaster, não sei se é assim que se lê, e tem bastantes funções, dá para fazer várias camadas de vídeo, tem mesmo muitas opções e tem a hipótese de 4,49€ por mês ou 25,49€ por ano. Portanto, e possibilita um teste de 7 dias grátis. Este KineMaster Premium pareceu-me bastante bom. Aliás, o Premium eu não experimentei. Experimentei o KineMaster, não é? Que vocês também podem experimentar, basta fazerem download da app e verem por vocês próprios como funciona. É claro que ao exportarem, vão sempre exportar com marca d'água se não for o pago. Para além disso, o pago, o Premium, tem outras funções que nós não temos no KineMaster normal, não é? Depois encontrei também o Filmora GoPro. Não explorei muito, mas já vi alguns vídeos, já sabia que era uma app assim bastante completa para edição de vídeo. E depois tem a opção de, para já podem experimentar gratuitamente por 3 dias.
e por ano custa 32,99€. Se for mensal, 5,49€. Mas tem esta vantagem, que para mim acho que é muito grande, que se for compra única, ou seja, ficam com o programa, com a app, para sempre, custa 54,99€. O que, para alguém que não tenha um computador, ou mesmo que queira usar, não é? Parece-me uma opção bastante em conta. 54,99€ vitalício poderá ser uma boa opção. Nós costumamos usar para a edição de vídeo o Final Cut e eu estou bastante satisfeita com o Final Cut porque também é uma questão de hábito, não é? Eu já começo a conhecer melhor o Final Cut, a saber onde é que está cada coisa, começo a perceber como funcionam as transições, quais os melhores efeitos, aquelas coisas todas. Não é que eu recorra muito a efeitos ou transições, mas uma pessoa acaba por se familiarizar e assim torna-se muito mais rápido fazer um vídeo, não é? Gravar um vídeo. Este desafio serve também para sairmos da nossa zona de conforto, não é? Não só para vos mostrar se é possível ou não fazer, mas também para sairmos da nossa zona de conforto. Gostamos de desafios, vocês já devem ter percebido que nós gostamos de desafios e para mim o desafio será não só a nível de edição de vídeo, mas também a nível de gravação de voz, porque é uma música e o tom que nós escolhemos é muito exigente para mim, muito exigente para a minha voz, portanto vamos ver se eu me safo, não é? Vocês depois dirão se fica bom ou não, mas realmente vai ser um desafio enorme para mim, não só a nível de edição de vídeo, mas também a nível vocal. Como nós gostamos, não é? Se for sempre fácil, também perde a piada toda. Depois, para a criação da thumbnail, daquela imagem, a foto de capa, do YouTube, eu costumo usar sempre, porque acho que é um recurso fácil, prático. Tenho em qualquer computador, porque basta aceder ao site canva.com. No telemóvel tenho uma app, portanto, e tenho lá todos as thumbnails que já fiz até agora. Portanto, às vezes é tão simples como trocar a imagem e um bocadinho o lettering e tal. E é sempre essa app ou esse site que eu uso para fazer a thumbnail, ok? É muito simples. Dá para fazer também uma série de coisas. Tem bastantes templates que podemos usar. E ainda tem agora letterings diferentes, com efeitos e não sei o quê. Acho que é um bom recurso. Não é preciso ter imagens todas XPTO, não é? O que mais interessa é passar a mensagem do assunto do vídeo e é isso que nós tentamos. Eu não sou designer gráfica nem nada disso, portanto tento fazer o melhor consigo com este recurso e acho que é uma boa opção. Canva.com, mesmo para fazer cartazes e tudo, fotos de capa para o Facebook, tudo o que precisam a nível de design é um bom recurso. E vai ser este o nosso desafio para a semana. Portanto, se vocês não quiserem perder o resultado final do nosso desafio, já sabem o que é que têm de fazer. Têm de subscrever o canal, ativar o sininho, porque senão não recebem a notificação de que sairá o nosso vídeo. Para além do resultado final, com o nosso cover, vamos também fazer um vídeo com o making of deste desafio, onde vamos falar sobre as dificuldades, que vão ser muitas, aposto. Vamos deixar o nosso feedback sobre as várias apps que usamos, sobre a nossa experiência e as principais diferenças entre produzir com os recursos que nós costumamos usar e com os recursos que vamos usar para o próximo vídeo. Portanto, não se esqueçam, subscrevam o canal, fiquem aí, acompanhem esta nossa aventura e depois deixem o vosso feedback sobre este desafio que nós decidimos abraçar. Já agora, se conhecerem também apps de vídeo gratuitas ou não gratuitas, dentro assim com valores em conta, deixem-nos também aqui nos comentários porque eu realmente gostava de saber, andei a explorar, mas pode-me ter falhado alguma coisa. Obrigada! E até para a semana, não percam o desafio da semana que vem. Tchau!